Olá pessoal, estamos aqui dando prosseguimento às aulas comentadas, na verdade, uma leitura comentada das aulas que vocês já estudaram. Ah, e a aula em questão hoje é a aula 3, a História e a Literatura como Produtos da Ciência, a Historiografia de Silvio Romero. Na verdade, essa aula ela é dividida em duas partes. A aula 3 e a aula 4 abordam de certa forma, o mesmo assunto, que é a historiografia de Silvio Romero. Na aula 3 há uma introdução ao pensamento de Silvio Romero, e a aula 4 é um aprofundamento do, do conteúdo que é visto na aula 3. Mas, de toda forma, eu vou gravar dois vídeos, porque, de fato, seria difícil gravar um vídeo apenas para as duas aulas. Então, mais uma vez, eu sempre leio aqui a introdução, os objetivos da aula, identificar a absorção do cientificismo feita pelos estudos literários e perceber as contradições do pensamento de Silvio Romero e da obra escrita por ele no panorama intelectual brasileiro. Então, é isso que é esperado do aluno ao final desta aula. Então, vamos passando pela aula, como fiz nos outros vídeos. Eu vou basicamente lendo e comentando com vocês. A introdução da aula, na verdade, não aborda diretamente o Silvio Romero, não necessariamente a obra dele, mas faz uma referência ao naturalismo, ao Aloysio Azevedo, perdão, e uma obra que talvez seja a mais conhecida do que nós chamamos de naturalismo brasileiro, que é o Cortiço, do fim do século XIX. Certamente vocês já leram algum trecho dessa obra em algum livro do ensino médio, uma obra que nós sempre lemos como uma referência. Mas a aula pontua algo interessante aqui, né, nessa página 8. Em nenhum momento do romance o narrador diz: veja, leitor, que Jerônimo era homem de conduta correta e o Curtiço determinou a degradação de sua postura e de seu caráter. Ou, assim como no meio natural, no meio urbano-social, uma lei evolutiva dos seres manifestada pela sobrevivência dos que se adaptam melhor ao meio em que vivem, que jogam melhor de acordo com as regras do jogo. Isso não é dito, a aula menciona esse trecho para dizer que o Curtiço é uma obra literária, é um romance. Então, essa, essa perspectiva de dizer literalmente as coisas como elas são, que é uma perspectiva, digamos, científica, veja que eu não estou falando cientificismo, dizer as coisas, então, de uma forma objetiva, ah, é o papel da ciência, mas a aula destaca que a literatura ela tem uma outra forma de dizer as coisas, né? Tem, como vocês talvez tenham lido na Poética do Aristóteles, ele fala sobre não fala da ciência, mas fala da história e da poesia, na verdade, que a gente pode tomar como uma metonímia da arte de um modo geral, e fala que a história deve contar o que aconteceu e a poesia teria o papel de contar o que poderia ter acontecido. Então é um pouco esse papel da arte, não tem esse compromisso, digamos assim, com o factual. Então, vocês não vão encontrar, é o que a obra, o que a aula está dizendo aqui, que vocês não vão encontrar no Curtiço, literalmente, algo como veja, leitor, que Jerônimo era homem de... Porém, sabendo do contexto da época, sabendo das teorias cientificistas da época, o leitor está amparado para perceber que no romance há uma visão que foi considerada e que é considerada ainda hoje uma visão naturalista, influenciada pelo pensamento em voga na época. Mas é o que a aula diz, você não vai encontrar literalmente isto no romance, ainda bem, eu diria, porque de fato isso acredito que faria com que o romance perdesse a sua força e a sua
literariedade, se vocês quiserem. Na página seguinte, na página 9, há uma definição breve do cientificismo, também conhecido como cientismo, e ciência. Há uma definição e uma comparação, na verdade, para que vocês façam a distinção entre cientificismo e ciência, não são rigorosamente sinônimos, e por isso conclui-se que não convém sempre empregar científico quando se quer dizer cientificista. Então, a ciência é o conhecimento amplo alcançado via reflexão e experiência, e o cientificismo é uma concepção. Quando a gente fala de cientificismo, estamos falando de uma concepção filosófica de matriz positivista, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de conhecimento da realidade humana. Então, quando eu falei acima da descrição científica, então você lê um artigo científico, por exemplo, o pesquisador, o estudioso vai descrever de uma forma objetiva a pesquisa que foi realizada, os dados, vai apresentar uma pesquisa detalhada para provar, através da sua pesquisa e de dados que corroboram os resultados, tudo isso de uma maneira objetiva, clara. Esse é basicamente a linguagem da ciência. O cientificismo não se confunde com a ciência, na verdade. Né? Como vocês estão vendo, é uma concepção filosófica que esteve muito em voga no final do século XIX, sobretudo. E aqui, ainda na página 4, é uma passagem aqui relativamente interessante, engraçada até. É claro que ninguém perde a saúde ou paga mais caro pela comida por não saber bem como apontar marcos do cientificismo, mas, no ensino superior, a despeito das adversidades, é hora de lutar com afinco, a fim de superar as barreiras que atrapalham e buscar por uma formação sólida. Então, por isso é importante compreender essa diferença. Vou passando aqui, não vou ler toda a aula, que vocês já leram. Como disse, eu estou apontando alguns pontos interessantes. Ainda nessa página, ao contrário do livro de Aloysio de Azevedo, no de Silvio Romero, os apontamentos naturalistas fazem-se evidentes a todo momento, porque o Silvio Romero não é um romancista. O Silvio Romero é um crítico. O Silvio Romero, ele é um crítico, ele vai escrever crítica literária, então ele tenta escrever de uma forma mais próxima, digamos assim, do científico. Ou seja, ele vai dizer de uma forma mais objetiva, mais literal, ou basicamente muito mais objetivo e muito mais literal do que um Aloysio de Azevedo, por exemplo, que é um artista, que é um romancista. Então, há uma diferença realmente muito marcante, e é importante entender que são discursos diferentes. O naturalismo do Aloysio de Azevedo não é o naturalismo do Silvio Romero, e vice-versa. A partir da página 10 há na verdade, uma referência à formação do trabalho crítico do Silvio Romero, umas considerações de ordem histórica para compreender por que Silvio Romero acabou desenvolvendo essa crítica que nós estudamos aqui nessa aula, com essa perspectiva de mundo. E a aula 3 e a aula 4 também fazem muita referência a esse fato importante que às vezes a gente pode esquecer lendo uma obra literária ou mesmo uma obra crítica, que é o fato de que as obras elas se inscrevem num determinado momento histórico. E isso não pode ser perdido de vista, porque se nós analisarmos uma obra, qualquer que seja, literária ou crítica, ou de crítica literária, sem ter isso em mente, podemos fazer julgamentos, às vezes, equivocados, no mínimo. Porque é importante entender que, a despeito das contradições do Silvio Romero, como nós estamos vendo nessa aula, e na aula 4 também, das grandes contradições, mas foi um crítico importante, por trazer um método que não existia ainda, pelo menos até aquele momento. Era a crítica literária, basicamente no Brasil, como nós tínhamos uma literatura muito recente, era uma crítica impressionista e sem nenhum método.
E o Silvio Romero vai introduzir um método científico errático, talvez, aos olhos de hoje, mas que para a época foi importante. Então é importante analisar as obras tendo em vista o momento histórico em que elas foram produzidas. Silvio Romero escreveu no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, não só no final, mas na segunda metade do século XIX, e não escreveu em 2025, não escreveu em 2026, em 2027. Então, certamente, imaginamos que seria diferente se, ele, se ele escrevesse hoje. Aquela altura, ou seja, na metade do século XIX, estamos falando aí de muito tempo atrás, a cena literária brasileira é protagonizada pelo romantismo. Literatura, propriamente dito, significa predomínio da idealização da realidade, como a gente sabe, vocês já sabem porque já leram essa aula. O Silvio Romero não era um grande fã, digamos assim, do romantismo, mas ele, como é dito acho que no prosseguimento dessa aula, mas ele valorizou e enalteceu, de certa forma, a iniciativa do romantismo, do indianismo, né? De autores como José de Alencar, Gonçalves Dias, de tentar criar uma identidade nacional através da literatura. Então, mesmo não sendo um declarado defensor e admirador do romantismo, ele reconhece isso. Então, a importância da busca pela identidade nacional através da literatura, que foi um ideal perseguido pelos primeiros românticos, como a gente já abordou em outro momento. Então, um escritor, um crítico contraditório, porém, tem os seus momentos de reconhecimento da importância do romantismo indianista, por exemplo. Aqui, eu não marquei em amarelo aqui, mas esse trecho aqui é interessante. Na aula, na página 11, no final da página 11, hoje, se você quiser adquirir sólido conhecimento acerca da presença dos franceses no Rio de Janeiro, você pode estudar na faculdade de História, depois você pode estudar, se você quiser se aprofundar nos grupos de extermínio da Baixada Fluminense, você pode estudar ciências sociais. Se você tiver interesse pela poesia árabe, você pode estudar numa faculdade de letras. Mas no Brasil do século XIX isso era impossível, né? Não existiam instituições em que se pudesse estudar assim de uma forma profunda, como vocês devem estar acompanhando nas aulas. Muitos desses escritores, intelectuais, críticos estudavam na Europa, estudavam na França, estudavam em instituições de renome fora do Brasil. E claro que todas as teorias e estudos e ciências que eram pesquisados à época na Europa acabavam influenciando esses pensadores, esses escritores e críticos, de maneira que não havia, naquele momento, no Brasil, instituições brasileiras que propiciassem um estudo da história e da literatura nacionais. Realmente é importante ter em consideração todo esse contexto em que a obra de Silvio Romero é produzida. O caso talvez mais ilustrativo desse típico homem letrado no Brasil oitocentista é o do cearense José de Alencar, que em suas obras apresentou, por exemplo, a figura do índio, em grande medida, como uma caricatura de um cavaleiro medieval, porque justamente acaba sendo uma caricatura, porque pega um modelo europeu, um modelo de fora, que não é necessariamente aquele que se adequa da melhor forma à realidade brasileira, mas se faz uma adaptação e acaba, às vezes, parecendo caricatural. Mais uma vez, no entanto, é importante considerar esse contexto, né, da época. Eu vou fazer uma pausa nessa aula, vou retomar essa aula no próximo vídeo, porque eu estou tentando sempre fazer com que os vídeos não ultrapassem 15 minutos, senão fica muito longo. Então, vou retomar a aula 3 no próximo vídeo.